Beber vinho está na moda, beber vinho é chique. Mas será que beber vinho aumenta o risco de câncer de fígado? E se for tomado em pequena quantidade, também aumenta o risco? Quem vai responder isso para vocês é a doutora Nicole Marques. Ela é oncologista pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo e é médica da Pronutri. Por favor, doutora Nicole. Olá, eu sou Nicole Marques, médica oncologista clínica, e hoje eu venho trazer um tema um pouco polêmico. Afinal, vinho faz bem ou faz mal para a saúde? Durante muitos anos a gente escutou falar que beber uma tacinha de vinho por dia poderia ter efeitos benéficos, protetores cardiovasculares. Mas será que isso ainda é verdade? E pior, será que na verdade essa uma tacinha de vinho por dia pode estar associado ao aumento do risco de outros tipos de doença, como por exemplo câncer? O que a ciência mostra hoje é claro, existe sim uma relação entre o consumo de álcool e o aumento do risco de câncer, mesmo que em pequenas quantidades. E isso independente do tipo de bebida, seja ela vinho, cerveja ou destilados. Esse risco existe e vai estar associado ao volume de álcool ingerido. Estudos mais recentes mostram que mesmo o consumo leve a moderado de álcool pode estar associado ao aumento do risco de pelo menos 7 tipos de cânceres, dentre eles boca, garganta, laringe, esôfago, intestino, fígado e mama. Isso mesmo para quem bebe uma tacinha de vinho por dia e aumenta se a pessoa tiver outros fatores de risco associados ao câncer. Mas Nicole, e aquela questão que o vinho tinto tem propriedades antioxidantes? Isso é verdade? Isso é verdade. Essa história existe desde os anos 90 e o vinho tinto tem sim algumas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, mas em laboratório, em quantidades muito maiores do que a gente tem em uma tacinha de vinho. Quando a gente pega a quantidade de álcool que tem em uma taça de vinho e compara a quantidade desses agentes protetores, os efeitos negativos do álcool são muito maiores. Tem estudos ainda que sugerem que pessoas que bebem vinho tinto podem ter um risco ligeiramente menor do que aquelas que ingerem destilados ou cerveja. Mas se a gente for pensar, pessoas que têm o hábito de ingerir vinho tendem a ter uma renda social maior, podem ter estilos de vida diferentes, hábitos de vida mais saudáveis, alimentação mais saudável, praticar mais atividade física. Então acaba que esses estudos acabam tendo muitos vieses. O que a gente sabe hoje é não tem um nível totalmente seguro de consumo de álcool quando falamos de risco de câncer. Claro que isso não quer dizer que ninguém aqui vai poder brindar com a família, comemorar alguma data importante, mas sim que essas escolhas devem ser feitas com consciência. E se você já tem algum fator de risco ou histórico familiar de câncer, vale dividir isso com seu médico. E se for beber, que seja com moderação, e não com culpa, mas sim com informação. Muito obrigada e eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Agradecemos a doutora Nicole, que falou para nós sobre ingestão de vinho e risco de câncer. O próximo vídeo que nós vamos trazer será sobre transtorno do déficit da atenção, TDAH. Aguardem.